Graças a Deus, meus amigos, irmãos e irmãs, hoje é dia 3 e vamos falar de Provérbios 3. E olha, Provérbios 3 tem muita coisa boa para nos ensinar aqui. É muito importante que a gente observe com bastante atenção aquilo que está aqui em Provérbios 3. Lembrando que eu estou usando dessa vez a NVT, nova versão transformadora, que é uma das tantas versões que a gente tem em português da Bíblia Sagrada. Eu quero começar aqui pelo versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. O entendimento aqui é a forma como você enxerga as coisas, é a sua cosmovisão, é a forma como você interpreta os fatos da vida, a forma como você compreende o mundo ao seu redor. E o texto fala o seguinte: não dependa de seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então, na vida, o ser humano ele precisa compreender as coisas para que ele possa se sentir seguro. A compreensão nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade. Mas quando se trata das coisas de Deus, nem sempre nós conseguimos compreender. Mas, apesar disso, nós precisamos confiar. E esse é um grande segredo. Confiar em Deus naquilo que você não consegue entender, naquilo que você não consegue compreender. E tem coisas que o nosso próprio entendimento não consegue dar uma resposta. Tem coisas na vida que, por mais que você pense, por mais que você medite, por mais que você estude, você não vai conseguir encontrar uma resposta, uma solução. E aí o que lhe resta é confiar no Senhor. Confiar de todo o coração, ou seja, confiar mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não consiga discernir. O versículo 6 ele vai dizer o seguinte: busque a vontade dele em tudo o que fizer. Ou seja, até para as pequenas coisas da vida é importante você entender qual é a vontade dele. Quando ele fala busque a vontade dele em tudo que fizer, significa dizer que você precisa consultar o Senhor através da palavra para que você entenda, naquele caso concreto, naquela situação em especial, qual é a vontade de Deus. Ou seja, Deus lhe tem uma vontade para tudo na nossa vida, seja para as questões mais difíceis, mais complexas da nossa vida, até as questões mais simples, até as questões menores. Não é apenas os grandes assuntos da vida, as grandes decisões, as grandes escolhas da vida que você deve buscar a vontade de Deus. Pelo contrário, até nas pequenas coisas da vida, Deus tem uma vontade. Quando a gente fala vontade de Deus, o que é a vontade? É aquilo que Ele quer que a gente faça. É o caminho que Ele quer que a gente siga. Ou seja, para tudo na vida há uma vontade de Deus, que contrasta com a vontade da nossa própria carne. Então, para tudo, como diz o versículo 6, busque a vontade dEle em tudo que fizer. E se você buscar, o próprio versículo 6 vai dizer: e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. No mundo que a gente vive, existem muitos caminhos, muitas alternativas, muitas opções de escolha. E de tantas alternativas que nós temos na vida, qual dessas alternativas é a melhor para a gente? Fica difícil escolher. Então esse mundo que a gente vive hoje é um mundo de muitas opções de escolha. E qual dessas opções é a vontade de Deus? Qual dessas opções é o melhor caminho? Por isso que o texto fala, busque a vontade dele. Qual o resultado? Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.
Guarde isso no seu coração. O versículo 9, eu quero também destacar aqui com você que ele fala assim: honre o Senhor, né, o Senhor Deus, com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. O que é honrar? Honrar é dar a devida atenção. Honrar é reconhecer a importância que alguém tem. E esse reconhecimento, a honra, ela não é apenas verbal. É através de um ato, de uma atitude que você tem em relação àquele que você quer honrar. Então a honra, ela é pública, a honra também é, obviamente, em secreto, em particular, mas a honra também é pública. A honra é aquilo que você faz por alguém para demonstrar a importância desse alguém na sua vida. E a Bíblia fala para honrar o Senhor com o quê? Ou seja, a gente não honra a Deus do nosso jeito. A gente não honra a Deus da forma que a gente quer. O texto que diz que a gente tem que honrar o Senhor, ele também diz como honrar o Senhor. Então, honrar o Senhor é um mandamento. Mas como honrar o Senhor? De que maneira? De que forma? O próprio versículo 9 diz: com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Riqueza é aquilo que eu já acumulei ao longo do tempo. Riqueza ou fazenda, como diz algumas outras versões, é aquilo que eu já tenho, é aquilo que faz parte do meu patrimônio, é aquilo que eu já tenho conquistado, alcançado. E a melhor parte de tudo que produzir é aquilo que eu vou ganhando ao longo do tempo. Então eu honro a Deus com aquilo que eu já tenho e com aquilo que eu estou ganhando e vou ganhar. Por isso que o texto fala: honra o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Quem é que fica com a melhor parte? Sou eu? Não. Quem deve ficar com a melhor parte é o Senhor. Quando você faz aniversário, quem recebe o primeiro pedaço de bolo, né? Quando a gente é criança, canta parabéns, quem é que vai receber o primeiro pedaço de bolo? Geralmente é o pai ou a mãe. E dar o primeiro pedaço de bolo é uma demonstração de honra. É você dar a melhor parte. Ou seja, é assim que a gente tem que agir com Deus, dando a Ele a melhor parte daquilo que a gente tem, seja do dinheiro, seja do tempo, seja da vida. Não é só dinheiro que o Senhor quer, o nosso tempo também. Você é dizimista? Seja dizimista também do seu tempo. Você já pensou nisso? 10% do seu tempo você vai dedicar a Deus. Você vai ser dizimista não apenas do dinheiro e dos recursos financeiros que você conseguir, mas também do seu tempo, o tempo que Deus lhe dá. E aí o versículo 10 vai dizer: então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Esse é o segredo da prosperidade, da multiplicação. Você multiplica aquilo que tem, honrando ao Senhor com a melhor parte daquilo que você produz. Uma outra coisa aqui que é muito importante, e eu tenho aqui ainda um minutinho para falar, eu quero falar aqui do versículo 13. Ele vai dizer assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria, preste bem atenção nisso, gente, é tremendo, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Eu vou ler para você de novo. A sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Ou seja, invista na sabedoria, no conhecimento, no entendimento. É aquilo que vai abrir portas para você. É muito mais lucrativo do que o ouro e do que a prata. A sabedoria é fundamental para que você cresça e prospere nesse ano de 2024. Então, invista na sabedoria. Busque sabedoria, porque a sabedoria ela vai abrir todas as portas da prosperidade para você,
nesse ano de 2024. Quero ler de novo aqui. A sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. E ele continua dizendo no versículo 15, a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. E a sabedoria, quem é? É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Quem se enche do Espírito de Deus também se enche da sabedoria dele. Que Deus abençoe e até amanhã.